primeiramente, boa tarde para todos, né? E agradecer a presença de todos em mais essa atividade do projeto Biblioteconomia em Tempos de Covid, Novas Ações e Novos Rumos. Agradecer aos alunos e professores do curso de Biblioteconomia da FURG e aos profissionais interessados pela área por estarem presentes aqui hoje, nessa tarde. Gostaria de agradecer também ao IBICT, né, com a bibliotecária Ingrid, que está nos acompanhando aqui na gestão da sala virtual, e o IBICT tem estado junto conosco nessa ação, né, em prol da divulgação científica. Nós tivemos uma série de palestras voltadas para o estudo do software Corra anteriormente, e agora nós temos uma sequência de encontros voltados ao tema do patrimônio bibliográfico. Então, gostaria de agradecer especialmente os nossos parceiros, né, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação e Memória, o GEPIM, da FURG, coordenação do curso de Biblioteconomia da FURG e IBICT, são os nossos apoiadores. Gostaria de fazer um informe antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, né, que na próxima semana a gente vai ter a presença do Rafael Diego Greenhalgh, é um bibliotecário da UNB, da Universidade de Brasília. Ele vai falar sobre censura aos livros e à imprensa na época da ditadura militar no Brasil, também um outro tema bastante interessante. Tá? Então, apenas alguns informes para a gente manter a organização da nossa apresentação aqui agora à tarde, né? Então, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no chat a lista de presenças, então, quem estiver presente, por favor, não esqueça de assinar, porque os certificados vão sair a partir da lista de presenças, não da lista de inscrição. Tá? A nossa palestrante, então, vai ter cerca de 45 minutos para apresentar, para fazer a sua apresentação, e depois a gente abre para as perguntas. Eu vou solicitar a todos para que mantenham os seus microfones e as suas câmeras desligadas, né, e que as perguntas sejam enviadas pelo chat. E eu vou organizando aqui, no final a gente abre, conforme vão chegando as perguntas, depois a gente vai... Eu vou repassando para a Rosângela, tá? Queria agradecer, então, à bibliotecária Rosângela, né, por ter aceito o nosso convite, por compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco nessa tarde. A Rosângela, ela é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em Gestão Estratégica e Qualidade pela Universidade Cândido Mendes, também do Rio de Janeiro. É bibliotecária da Fundação Biblioteca Nacional, e ela é a chefe do Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras, o PLANOR, vinculado à Biblioteca Nacional. Então, agradeço a todos essa oportunidade, né, e especialmente a professora Angélica, que é a atual administradora do projeto, por ter disponibilizado esse espaço aqui para a gente também trazer temas relacionados às pesquisas que nós temos feito no nosso grupo de pesquisa. Rosângela, é contigo, então, muito obrigada. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. É um prazer participar do ciclo de palestras Biblioteconomia em Tempos de Covid, Novas Ações e Novos Rumos. Gostaria de agradecer pelo convite à professora Márcia Carvalho Rodrigues e ao professor Rodrigo de Aquino de Carvalho, do curso Bacharelado em Biblioteconomia da Universidade do Rio Grande, parabenizar o curso pelos seus 45 anos. A temática que irei apresentar vai ao encontro da proposta do ciclo. Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, Realidade e Desafios. O CPBN é uma das ações do PLANOR, né? O PLANOR hoje conta com 3 funcionárias. Eu, a Silvia Fernandes Pereira, bibliotecária, e minha substituta, Bruna Rosa do Nascimento de Barros, que é o nosso braço direito, para todas as ações que o PLANOR desenvolve. Boletim informativo, assessorias, pesquisas, visitas técnicas, produção intelectual, realização de eventos, participação em eventos, ou seja, somos só 3, depois de aposentadas 2 bibliotecárias, e temos que dar conta de tudo isso. Então, o desafio do PLANOR não é só em relação ao CPBN, mas em relação a toda a sua rotina. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, um pouquinho do CPBN, para que vocês conheçam
essa ação do Planor, que é muito importante, é uma das ações do Planor que visa congregar instituições dentro de dados bibliográficas. Vocês vão acompanhar isso durante a apresentação. Gostaria já de me desculpar por alguma interferência que venha acontecer durante nossa apresentação aqui, em relação até a questão que não aconteça, e algum vendedor ambulante que venha a chamar a porta, né, que a gente sempre tem nos dias de hoje. Já estamos em casa, né, todos ainda estamos em casa, então já passaram a maioria pela manhã, mas eu acho que agora à tarde estamos mais livres, então vamos lá. Prontinho, então. Então, vamos começar. Como eu dizia, o Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional começou a ser estruturado a partir do primeiro Repertório Bibliográfico Nacional de Obras Raras do século XV e XVI, publicado em 1989, que contava com 103 registros de 17 instituições de 10 estados, e foi oficialmente criado a partir da experiência da bibliotecária Vera Lúcia Miranda Failassi, então chefe do Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras, Planor, que em 1994 estudou e trabalhou no Catálogo Coletivo do Patrimônio Bibliográfico Espanhol da Biblioteca Nacional da Espanha. Na época, esse catálogo era um dos mais expressivos instrumentos de proteção, conhecimento, localização e preservação do patrimônio bibliográfico espanhol, contendo 339.848 registros. A partir dessa experiência, iniciaram-se de forma efetiva os trabalhos da organização do Catálogo Coletivo do Patrimônio Bibliográfico Brasileiro. O artigo 46 do Regimento Interno da Fundação Biblioteca Nacional, agora de 2018, ratifica a competência do Planor junto ao CPBN, o que já havia sido designado em sua portaria de criação, em 83, e ratificado na decisão executiva de 94, que alterou a sua nomenclatura, a sua subordinação e nomenclatura. Então, a responsabilidade do CPBN ela é designada ao Planor e é mantida desde a sua criação. Então, uma das ações que o Planor realiza até os dias de hoje, que teve a indicação de responsabilidade desde quando o Planor foi pensado, uma dessas ações é o CPBN, é o Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional. E no regimento interno, com algumas poucas modificações, é designado identificar, coletar, reunir e disseminar informações sobre o acervo dos séculos XV ao XVIII, impressos no exterior, em obras internacionais, e a partir do século XIX, impressos no Brasil, sob a guarda de outras instituições que não a Biblioteca Nacional. Esse aqui é o primeiro repertório bibliográfico nacional de obras do século XV e XVI, né, que desencadeou o Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, que tinham 4 obras do século XV e 99 edições de 10 estados brasileiros. Em 94, e reeditado em 2000, mas com o mesmo conteúdo, o segundo repertório bibliográfico nacional do século XV, XVI e XVII, relacionava 160 e 84 do século XVII, de 32 instituições brasileiras. A ação CPBN é o seguinte: em primeiro lugar, né, em primeiro momento, o Planor entra em contato, a equipe do Planor entra em contato com as instituições que foram identificadas através das assessorias prestadas pela equipe, pelas visitas técnicas realizadas, contatos em eventos internos e externos,
as pessoas nos procuram e, às vezes, numa palestra, a gente acaba conhecendo uma instituição que tem acervo raro e entramos em contato direto com esse representante naquele momento para um contato futuro formalizado. Pesquisas acadêmicas e artigos consultados, reportagens veiculadas pelos meios de comunicação e, principalmente, através dos dados arrolados no Guia do Patrimônio Bibliográfico Nacional de Acervo Raro, uma publicação de referência realizada pelo Planor em 2012 e que tem sido atualizada para que os dados estejam sempre os mais atuais possíveis. É uma obra de referência, então, como toda obra de referência, tem a sua obsolescência. Após a localização de uma instituição com acervo raro, é encaminhada uma carta-convite formal, acompanhada por um formulário próprio de cadastramento, que é o diagnóstico que a gente faz, né, no primeiro momento daquela instituição, daquele acervo que se encontra gerenciado por aquela instituição. A instituição cadastrada passa a integrar automaticamente a mala direta do Planor para recebimento de informações acerca de eventos e projetos realizados pelo setor. Então, tudo que o Planor desenvolve de eventos e projetos é veiculado através da mala direta, e as instituições que estão cadastradas no CPBN, elas fazem parte dessa mala direta e têm acesso a todas as informações veiculadas pelo setor. O CPBN está inserido atualmente na rede memória virtual da BN Digital, onde podemos cadastrar e disponibilizar informações bibliográficas e digitais. A equipe do Planor está realizando todos os testes antes de repassarmos para as instituições os procedimentos de acesso e inclusão de dados. Essa nova plataforma também é nova para a equipe do Planor, que está se adaptando à forma de inclusão de dados. Ainda não migramos os registros digitais das obras que estão relacionadas no catálogo, porque primeiro estamos fazendo todos os testes necessários para que possamos dar assessoria competente para as instituições quando repassarmos essa nova plataforma e essa nova maneira de inclusão de dados, né? E essa nova proposta também de agregar o arquivo digital daquele registro na base bibliográfica. Nessa etapa, a equipe do Planor, ao receber o formulário de cadastramento, insere os dados institucionais na plataforma de cadastro, ou seja, a equipe do Planor faz isso, e automaticamente o e-mail de acesso fornecido pelo responsável da instituição cadastrada para a entrada dos registros bibliográficos e imagens em Dublin Core. Nós vamos cadastrar um e-mail dessa instituição, de um responsável por essa instituição, para que ele tenha acesso a essa base e possa fazer a inclusão de dados nesse novo formato, e tudo isso acompanhado pela equipe do Planor. Depois disso, que a instituição insere os dados, a equipe do Planor faz a verificação dos registros e imagens inseridos pela instituição para a posterior autenticação e liberação da entrada de dados. É importante que a gente faça isso, porque muitas vezes as instituições confundem o limite histórico e acabam inserindo obras antigas que não têm uma fundamentação teórica de raridade. Então, antes de ser liberado o registro para visualização, a equipe do Planor faz essa triagem e depois, tendo algum registro que não esteja dentro dos padrões ou com alguma falta de uma nota bibliográfica que justifique a sua raridade, nós entramos em contato com essa instituição e para que proceda essa ação e retorne esse registro para que a gente possa inserir posteriormente. Os registros podem ser inseridos de forma individual, né, através daquelas senhas de acesso que eu falei anteriormente, vinculadas ao e-mail institucional, que é fornecida pela equipe do Planor, ou migrados por meio de XML, Extensible Markup Language, ação gerenciada pela equipe da BN Digital.
as instruções que as instituições irão receber estão no manual de inserção de dados na base do Planor, que foi confeccionado pela equipe da BN Digital, em parceria com a equipe do Planor, vislumbrando todas as necessidades, possíveis falhas. Então, esse manual está pronto. É esse manual que nós estamos testando para passarmos posteriormente às instituições e acompanharmos essa entrada de dados. Já foi migrado o que já estava no CPBN. O que estava no CPBN, na base antiga, já está migrado para essa base nova, e toda essa ação visa a entrada de novos dados, novos registros, e a inclusão da imagem digital para os registros já existentes, né, que já foram migrados. O Dublin Core trata-se de um conjunto de metadados que fornece um grupo de elementos de textos pelo qual a maioria dos objetos digitais podem ser descritos. Como exemplo desses objetos, temos vídeos, sons, imagens e sites da web. A aplicação de Dublin Core utiliza um XML, o DCMI é uma organização dedicada à adoção de padrões de interoperabilidade dos metadados. Só botei essa explicação aqui porque muita gente não sabe o que é Dublin Core, XML, o DCMI, que é essa organização responsável por essa padronização de dados. Essa é a nova cara do Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, na página da Biblioteca Nacional. A consulta já está disponível, né? O acesso é através desse link que eu coloquei na apresentação. O software utilizado pela BN Digital para gerenciar o CPBN é o DSpace, que pode abrigar uma grande variedade de suportes documentais, incluindo os acervos digitalizados. Então, através desse link, vocês já podem consultar autor, título, assunto. Os projetos em andamento em relação ao CPBN, né? A equipe do Planor, ela desenvolve, integra e executa projetos no âmbito documental, de acervos raros e de memória e do catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional. Um dos projetos é a pesquisa positiva, pesquisa negativa. É um projeto contínuo que tem a finalidade de identificar as falhas no acervo da FBN em comparação com os registros bibliográficos inseridos no catálogo pelas instituições. Ele foi instituído desde 2005 e visa o cotejamento e sinalização nos registros das informações. A Biblioteca Nacional possui exemplares desta obra ou a Biblioteca Nacional não possui exemplares dessa obra. Esta ação é de grande interesse dos curadores de acervos cadastrados no catálogo por terem interesse comum em saber as obras presentes em seu acervo que constam ou não do acervo da Fundação Biblioteca Nacional. Números de documentos em línguas clássicas, né? O núcleo de documentos em línguas clássicas. Esse projeto é um projeto em parceria com o Núcleo de Documentação em Línguas Clássicas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse projeto vai ao encontro de uma das dificuldades enfrentadas pelos próprios bibliotecários do Planor e profissionais curadores de acervos raros de memória no que se refere à otimização da catalogação e transliteração de títulos e informações textuais em línguas clássicas, principalmente latim e grego. Nós estamos nesse projeto que o Planor está desenvolvendo junto com a Faculdade de Letras da UFRJ, né, através do Núcleo de Documentação em Línguas Clássicas. Nós estamos buscando, dentro do Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, registros em latim e grego. A equipe seleciona esse registro, faz a tradução desse registro, verifica se a catalogação que está dentro do CPBN está completa ou se falta algum item,
faz a correção dessa catalogação para que, posteriormente, nós possamos atualizar esses registros. Né? Eu acho esse projeto muito importante, porque não só ele atualiza a base do CPBN em relação aos registros em línguas clássicas, latim e grego, né, que é o nosso foco no momento, instituições a tirarem do limbo os acervos que estão lá em latim e grego e que, até por uma questão realmente de dificuldade do entendimento do idioma, possa ser tratado e disponibilizado na base do catálogo. Então, no momento, nós estamos buscando resolver as questões dos registros que já se encontram na base do CPBN, para, posteriormente, expandir essa ação para as instituições que tenham esse acervo e queiram encaminhar a imagem da página de rosto, das preliminares, para o Planor, para que seja feita a catalogação dessa página de rosto, dessa obra, e inserida posteriormente na base CPBN. É um projeto para a gente muito importante, que tem dado muitos frutos. E já atualizamos, apesar de estarmos em quarentena, ele tinha acabado a validade dele agora em agosto, mas mesmo à distância nós conseguimos renovar esse projeto e quando retornarmos, esse projeto terá sua continuidade necessária. Guia do Patrimônio Bibliográfico Nacional de Acervo Raro, a segunda edição. A segunda edição em formato digital de 2020, ela já está finalizada, já está com a equipe de editoração da Biblioteca Nacional para a questão de formatação e inclusão na página da Biblioteca Nacional. Surgiu da necessidade de sistematizarmos de maneira atualizada os dados referenciais de instituições brasileiras detentoras de acervos raros, identificadas ao longo dos anos por meio de pesquisas realizadas pela equipe do Planor. O exemplo do que se passa com a maioria das obras de referência, como eu já havia dito, é a questão da mudança de dados, instituições que são absorvidas por outras ou são extintas, mudança de subordinação administrativa, endereço, telefone, são muitas informações que acabam se perdendo pelo meio do caminho e que dificulta depois o acesso a essas instituições. Então, nós fizemos em 2012 a primeira edição, que foi impressa, mas devido a essa questão de obsolescência de dados, a gente preferiu realizar a segunda edição em formato digital e pensamos em continuar, pelo menos essa obra, nesse formato, porque fica mais fácil de disponibilizar os dados. Temos a primeira edição, 8 anos depois, né, que nós estamos conseguindo fazer a segunda e em digital. Então, realmente, eu acho que fica muito complicado a gente ficar vislumbrando a questão do impresso para essa obra, mas para outros dados de terminologia aplicada a livros raros e acervos de memória. Trata-se de um projeto para publicação de uma obra de referência desenvolvida a partir das necessidades de informações públicas para a catalogação e descrição de livros raros e acervos de memória. Enquanto assim, em fase final de revisão, as ilustrações foram reproduzidas do acervo em domínio público da Biblioteca Nacional. O arranjo é alfabético com remissivas e índices. É uma obra de referência, mas com uma característica diferente, porque são informações que não se alteram. O que é uma capitular, o que é uma capitular ornamentada, o que é uma capitular historiada, e o que é um reclamo. Então, são características de acervo raro que necessitavam de descrição, padronização e, às vezes, imagem, para que as pessoas que não têm tanta prática com esse tipo de acervo pudessem
identificar dentro das obras que forem tratar. Então, surgiu da necessidade da própria equipe do Planor, durante um projeto que nós estávamos desenvolvendo para a BINEA, Associação das Bibliotecas Nacionais Ibero-Americanas, e a gente sentiu a dificuldade de descrever alguns itens que estavam na obra rara e construir notas consistentes e padronizadas. Então, por conta disso, a equipe do Planor decidiu iniciar os trabalhos para essa obra de referência, que não temos a pretensão de que seja exaustiva, né, porque sempre aparecem inovações, informações relevantes que, de repente, não foram inseridas nessa obra, mas, pelo menos, assim, o ponto de partida a equipe do Planor quer dar em relação a esse glossário, que seria uma publicação técnica. E esperamos, esse ano, acho que, não sei, não daria mais para finalizar, mas para 2021, quem sabe no Encontro Nacional de Acervo Raro, que é sempre em novembro, nós consigamos apresentar essa publicação para os participantes e, de repente, até presentear algumas instituições. Esse primeiro aqui é o que eu falei, que é sinalizado em cada registro que a Biblioteca Nacional possui exemplares ou a Biblioteca Nacional não possui exemplares. Em vermelho, quando a biblioteca não possui, verdinho, quando a biblioteca possui. Esse é o guia que foi publicado impresso, e essa aqui seria a versão digital do Guia do Patrimônio Bibliográfico Nacional, de Acervo Raro, que eu estava falando ainda agora. Esse aqui é uma página de rosto em latim, que eu tirei do nosso CPBN, para exemplificar o projeto do Núcleo de Documentação em Línguas Clássicas. E aqui não é a capa do glossário, é só para que eu possa ilustrar para vocês essa publicação que está em construção. Para quem pensa em desenvolver projetos visando preservar seu patrimônio bibliográfico, buscando como alternativa financiamento junto ao BNDES, informamos que, dentre as diretrizes e critérios adotados pelo banco na avaliação de projetos, está a participação da instituição no catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional. Normalmente, as instituições que estão cadastradas e querem participar do projeto, né, do financiamento, submeter projetos a financiamento do BNDES, solicitam uma declaração ao Planor, que fazem parte do catálogo, né, e prontamente a equipe do Planor elabora e emite esse documento para que a instituição tenha esse comprovante. E, normalmente, nós colocamos, através dos registros que nós temos, a data que essa instituição entrou no catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional com seu primeiro registro. Então, é uma das formas de conseguir verba para os projetos de catalogação, identificação, preservação. Vocês podem acessar esse link que tem todas as informações sobre a abrangência desse financiamento. E muitas instituições que fazem parte do CPBN já conseguiram financiamento junto ao BNDES. Nós ficamos muito felizes com isso, né, pelo reconhecimento da importância do catálogo no âmbito da cultura, né, da valorização da cultura, da preservação da cultura. Para a gente isso é muito importante. O CPBN reúne registros bibliográficos dos séculos XV ao XVIII, obras estrangeiras até 1799, e 19, obras nacionais até 1900, ou de períodos subsequentes que tenham sua raridade justificada em notas de raridade e importância, de acordo com os critérios consagrados e adotados por cada instituição. Foi aquilo que eu falei, quando a instituição insere um registro que às vezes estão fora desse âmbito, né, de data, né,
âmbito cronológico, há de se construir notas que justifiquem aquela raridade, que às vezes não é só pela data, né? Existe um autógrafo, uma dedicatória de uma pessoa ilustre, uma crítica textual de alguma personalidade dentro daquela área do conhecimento, e pertence a um fundo, e então existem outros fatores, além da data da obra, que podem justificar a sua raridade. Então, eu até listei aqui algumas características que vão além da data. Quando considerado raro, o livro nos revela um passado de encadernações e ornamentos luxuosos e preciosos. Obras científicas e históricas que datam do período inicial da ascensão de cada ciência. Edições censuradas, edições clandestinas, obras desaparecidas face à contingência do tempo, edições de artífices renomados, tipógrafos, impressores, editores, desenhistas, pintores, gravadores, assuntos tratados à luz da época em que foram pensados e escritos, obras apreendidas, suspensas ou recolhidas, obras repudiadas pelo autor, edições príncipes, que são as produções tipográficas de manuscritos, primeiras edições, edições preliminares, autores e editores de expressões locais ou regionais, edições limitadas e esgotadas, especiais e facsimilares, personalizadas e numeradas, críticas definitivas e diplomáticas, livros publicados em formato pouco usuais, obras impressas em circunstâncias pouco convenientes a esta arte, tais como em períodos de guerra, obras consideradas raras por pertencer a um fundo documental importante, características extrínsecas relevantes, carimbos, ex-libris, ex-donos, dedicatórias, autógrafos, anotações manuscritas, marcas de fogo. E eu incluo as coleções brasiliana e brasiliense. A coleção brasiliana são livros sobre o Brasil, no todo ou em parte, impressos ou gravados desde o século XVI até o final do século XIX, inclusive 1900, e os livros de autores brasileiros impressos ou gravados no estrangeiro até 1808. A coleção brasiliense são os livros impressos no Brasil de 1808 até nossos dias, que têm um valor bibliofílico, ou seja, edições de tipografia régia, primeiras edições por unidades federativas, edições príncipes, primitivas ou originais de edições em vida, literárias, técnicas científicas, edições fora do mercado, produzidas sob subscrição, edições de artista. Essas foram elaboradas por Rubem Borbas de Moraes, consagrado na Instrução Normativa número 1, de 11 de junho de 2007, do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que dispõe sobre o cadastro especial dos negociantes de antiguidades de obras de arte de poucos ou raros. Essa informação está no artigo 3º, inciso 9, alíneas A e B. Eu coloquei o link aqui dessa instrução normativa do IFAM para que vocês possam consultar, e é uma base para que vocês possam selecionar acervos que possam ser considerados brasiliense. Aqui eu coloquei algumas características, né, do que a gente acabou de falar sobre alguns critérios de raridade, as encadernações luxuosas, os ex-libris, a marca de fogo, aqui marca de fogo, carimbo, né, Real Biblioteca, Biblioteca do Infantado, o Forehead Painting, que são essas ilustrações maravilhosas que vocês encontram no corte dos livros, né, que quando o livro está fechado você não consegue perceber, mas quando você folheia o livro, você vê as imagens, é muito lindo.
as publicações em formatos pouco usuais, né? No caso, aqui uma publicação de Cervantes quase do tamanho de um dedo. Aqui são edições assinadas e numeradas, né? Eu coloquei o exemplo da Farmacopeia dos Estados Unidos do Brasil, que Rodolfo Albino Dias da Silva, que inclusive foi premiado por construir a farmacopeia do nosso país. E normalmente a farmacopeia ela é feita por uma comissão, mas ele realizou essa obra sozinho. E aqui não dá para ver direitinho, mas tem uma dedicatória aqui para a Biblioteca Nacional, Machado de Assis, para a Biblioteca Nacional. Atualmente, o CPBN conta com cerca de 250 instituições. Por que eu falo cerca? Porque nós estamos inserindo instituições a cada dia, mesmo à distância, como eu disse, nós estamos trabalhando o catálogo e as instituições que já tinham deixado os seus registros bibliográficos e suas informações cadastrais conosco, enquanto essa base nova era construída, nós estamos trabalhando esses dados para inclusão na base do catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional na rede memória virtual da BN Digital. Atualmente, nós temos cerca de 34.500 registros. Nós temos instituições cadastradas em todo o Brasil, de todos os estados brasileiros. E nós identificamos até o momento 24 incunábulos nessa coleção, podendo ter mais a partir das inclusões. Eu queria listar um pouco das nossas dificuldades, né? A dimensão territorial do Brasil, que dificulta o mapeamento das instituições com acervo raro, agravada pela impossibilidade administrativa de se implantar núcleos de apoio para a estação. Se pensou nisso no passado, da implantação desses núcleos, mas questões administrativas nos impedem que busquemos esse tipo de apoio formal. Informal é uma outra coisa, a gente sempre pede, se tiver indicação, nós estamos sempre acompanhando os encontros das bibliotecas por estado e dentro desses encontros encontramos alguma instituição que tem acervo raro que não consta do CPBN para que possamos realizar o convite. Teses de mestrado e doutorado, muitas vezes, que estão focadas dentro das bibliotecas de algum estado, são ótimas fontes também de consulta para a equipe do Planor, para que a gente possa cotejar junto com a base existente e encontrar novas instituições. Então, assim, a gente acaba... os parceiros mesmo, que já conhecem nosso trabalho e que veem alguma biblioteca com dificuldade e pedem auxílio à equipe do Planor e a gente acaba encontrando essa instituição que não consta do nosso catálogo. Então, essa é a ação fora desse contexto administrativo que a gente pode executar. Problemas relacionados à gestão, que são a mudança de responsáveis pelo acervo, por aposentadoria, transferência, demissão, descontinuidade de projetos, né, por falta de verbo, falta de apoio institucional, alteração de endereço, telefone, e-mail, bem como a extinção de órgãos públicos e privados. Isso realmente dificulta muito o acesso à instituição. Nós tínhamos uma biblioteca que tinha uma quantidade considerada, e a gente mandava sempre correspondência para essa instituição e ninguém respondia, e eu decidi ligar e a instituição tinha mudado de endereço. Tivemos uma dificuldade enorme, já estava um endereço totalmente diferente, mas ainda no estado de origem da coleção, né, da instituição, e tivemos a surpresa de
sabermos que não pertencia mais àquela instituição. E aí a gente tem que ir ao catálogo, fazer um histórico disso, né? A gente faz relatório, a gente justifica a retirada dessa instituição. Não há um feedback das instituições para com o Planor quando isso acontece. Muitas vezes a gente descobre por falta de retorno mesmo, e a gente está sempre buscando retorno e contato com as instituições, e quando acontece de não ter esse contato, a gente vai atrás para descobrir o que está acontecendo. A escassez de recursos econômicos sociais, já que grande parte das instituições não dispõe de condições adequadas para implementar ações para identificação, tratamento técnico, manutenção e conservação de seus acervos. Dificuldades tecnológicas, já que muitas instituições, especialmente do interior, não possuem meios de comunicação próprios ou autônomos, dependendo muitas vezes das secretarias de cultura ou órgãos afins. Muitas vezes a equipe do Planor entra em contato, e aí cai numa secretaria de cultura, e a gente quer falar com a biblioteca, e aí eles passam um e-mail que não constava no nosso cadastro. Então, é uma das dificuldades. Quando a gente busca algumas informações, nos deparamos com essa subordinação, essa falta de autonomia das bibliotecas. A falta de qualificação profissional no âmbito do acervo raro de memória, ausência de políticas públicas de apoio à identificação, conservação, preservação e segurança de bens culturais, e a própria dificuldade da equipe do Planor em obter recursos para ir ao encontro das instituições e seus acervos, a fim de prestar o auxílio necessário, bem como conciliar a agenda da equipe do Planor, né, como eu disse, somos muito poucas, para que possamos realizar as nossas atividades do setor, como cursos, eventos, produção intelectual, assessorias, e nos deslocarmos para atender às necessidades das instituições. E, normalmente, ou vou eu ou a Silvia, porque não pode ficar, a instituição, né, o setor não pode ficar sem as duas. Os desafios: ampliar a equipe do Planor, a fim de darmos continuidade às ações consolidadas e empreender novos projetos. Capacitar e atualizar sistematicamente a equipe do Planor, objetivando a excelência de suas ações, né? Oferecer sistematicamente eventos e cursos de capacitação no âmbito do acervo raro de memória, que a equipe do Planor também participa. Buscar parcerias para o desenvolvimento de ensino à distância, o EAD, que era uma grande barreira, muitos alunos e profissionais não gostavam dessa plataforma, e eu acho que essa situação que nós estamos no momento de isolamento nos fez entender que, em muitas situações, é a única forma de comunicação e de capacitação, pelo menos nesse momento, e eu acredito, particularmente, que é um caminho sem volta. Então, eu penso, como a equipe do Planor, em desenvolver algumas atividades que possam atender a grupos fora do espaço da Biblioteca Nacional, que normalmente acontecem os cursos, eventos dentro do espaço da Biblioteca Nacional. E estamos pensando em desenvolver alguns cursos técnicos que possam atender a um público externo através desse ensino à distância. Capacitar profissionais no âmbito do livro raro para que se tornem agentes multiplicadores e conscientes de sua importância documental. Fomentar ações de identificação, tratamento e preservação de acervos raros em todo o país. Apoiar um número cada vez maior de profissionais e instituições através de assessorias e visitas técnicas. Identificar e cadastrar no CPBN um quantitativo crescente de instituições e acervos raros. Vincular os objetos digitais aos registros bibliográficos do CPBN,
contribuindo para a realização de consultas circunstanciadas e preservação dos originais para gerações futuras. Desenvolver, implementar e contribuir com objetos de pesquisa no âmbito do acervo raro de memória. Conscientizar governantes e gestores de acervos raros da importância do catálogo do patrimônio bibliográfico nacional como instrumento consolidador do patrimônio bibliográfico mais precioso do país e fonte de pesquisa para a construção da memória nacional. Ou seja, são muitos desafios, né? Mas não são impossíveis e, na medida do possível, a equipe do Planor já desenvolve muitos desses desafios que eu listei aqui, não no âmbito, né, que nós gostaríamos, mas dentro das nossas possibilidades. Então, muita coisa aqui já conseguimos ampliar, inclusive, a base bibliográfica do Planor, porque ela chegou num ponto que ela não tinha mais espaço de memória para abrigar um registro sequer. Nós inseríamos um e ela pagava 10. Então, nós já conseguimos uma plataforma quase que infinita, né, segundo a BN Digital, quase que infinita, espero que sim, de acesso e de espaço físico para abrigar tanto os registros quanto as imagens digitais que, porventura, sejam inseridas lá. Então, alguma coisa já andou e eu acho que ainda muita coisa vai acontecer ao longo desse período. E se nós conseguirmos mais bibliotecárias para trabalhar conosco dentro do catálogo, do Planor e do catálogo, muita coisa pode ser feita em prol dessa uma das ações, né, dessa ação do Planor. E as minhas considerações finais, os catálogos coletivos são programas criados pelas bibliotecas nacionais que reúnem em uma única base informações acerca de documentos impressos de mais de uma biblioteca. A maioria das bibliotecas nacionais possuem catálogos coletivos a fim de identificar, preservar e difundir seu patrimônio bibliográfico documental. Cada biblioteca nacional possui uma abordagem específica para a construção dos seus catálogos coletivos. Também instituições públicas, universidades, jurídicas, desenvolvem catálogos cooperativos para identificar e compartilhar informações sobre acervos afins. O Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional compartilha dos valores sociais da Fundação Biblioteca Nacional quando, através do cadastro das instituições e visibilidade de suas coleções, serve de chancela para a submissão dos acervos a projetos de fomento e cooperação para a implantação de políticas de segurança, acesso, preservação, tratamento técnico e automação. Agrega subsídios às instituições para comprovação de propriedade patrimonial em caso de sinistros e corrobora com seu status de bem cultural. Contribui para que os pesquisadores tenham a facilidade de encontrar o mais próximo possível os acervos que fundamentam suas pesquisas, agilizando assim o processo de construção do conhecimento histórico e cultural. Com isso, eu queria dizer que a equipe do Planor está à disposição para quem quiser tirar dúvidas, tanto acerca da plataforma atual, quanto de como ingressar no catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, ou qualquer outra informação inerente a alguma assessoria, pesquisa, orientação. A equipe do Planor está sempre disponível. Apesar de distantes, nós estamos ativos, nossos e-mails continuam os mesmos e estão à disposição de quem precisar. Aqui algumas referências bibliográficas do que foi apresentado aqui hoje. E é isso, gente. Obrigada.
Obrigada, Rosângela. Acho que a gente pode abrir as câmeras, né? De quem for fazer algumas perguntas aqui. Eu vou repassar, eu tenho 2 perguntas aqui que o pessoal colocou ali no chat, e aí, conforme a gente vai avançando, né, eu tenho algumas, na verdade, mais comentários até do que perguntas, né, que eu gostaria de fazer. Eu acho que quem for aqui falar pode abrir a sua câmera, né? Eu vou abrir a minha agora aqui. Então, queria agradecer primeiro, né? Acho de extrema importância a gente divulgar o catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional. Eu, no momento, não trabalho com acervo raro, né, diretamente, como bibliotecária técnica, já atuei nessa área, e a Biblioteca Nacional é a fonte máxima que a gente tem no país, né, de informação oficial e de informação realmente relevante, né. Então, é a nossa principal fonte de informação quando a gente vai fazer pesquisa sobre acervo raro, sobre raridade bibliográfica, né? Então, achei fantástica a divulgação ali que tu fizesse dos projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Planor. Aquela parte ali do catálogo, do glossário ilustrado, achei assim, nossa, se eu tivesse isso na época que eu estava fazendo mestrado, que eu estava trabalhando diretamente com acervo raro, teria me ajudado muito, assim, porque eu lembro que foi uma grande dificuldade que eu encontrei, conseguir textos em português, né, na época, claro, isso já faz mais de 10 anos, então foi uma dificuldade encontrar textos em português, principalmente com essa terminologia da área, né, era muito difícil de encontrar fontes, à exceção dos textos da equipe da Biblioteca Nacional, das pessoas envolvidas, né, com o acervo raro da Biblioteca Nacional, que fazem as suas publicações, eram pouquíssimos que a gente tinha acesso na época, né. Então, achei excelente, assim, saber que vai sair uma publicação desse nível, né? Que bom. Obrigada. Eu destaquei aqui também a questão dos desafios. São gigantescos os desafios que vocês têm, né? Principalmente me chamou muita atenção aquele último que tu colocou ali na lista de conscientizar, e, na verdade, eu acho que é mais no sentido de sensibilizar mesmo os governantes, né? Isso é um problema histórico, né? Essa questão do patrimônio cultural brasileiro, da falta de valorização, né? Do fato dele ser deixado de lado sempre, né? Por um lado, a gente consegue compreender esse problema, porque num país com tantas desigualdades, em que o básico falta para tanta gente, né? Como é que a gente vai pensar no luxo do patrimônio cultural? Ele acaba se tornando um luxo nesse país tão desigual. É verdade. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos também condições, sim, de avançar nesse sentido, né? É um país muito rico, né? Tem condições de investir nisso, né? E realmente eu também lamento que maiores investimentos não sejam feitos nessa área, né? Então, boa sorte para conseguir alcançar esses... A equipe do Planor, ela tem a sorte... a equipe do Planor tem a sorte, muitas vezes, de receber secretários de cultura que vêm em busca de apoio para os arquivos e acervo raro que estão se deteriorando, e a equipe do Planor, ela tem o apoio também das outras áreas da Biblioteca Nacional, tanto de preservação, quanto se for um manuscrito, se for um mapa, se for uma partitura, a equipe do Planor é coesa com essas outras áreas da Biblioteca Nacional. Então, nós conseguimos formar uma equipe, muitas vezes, para irmos ao encontro desses acervos e realizar visitas que possam contribuir, de alguma forma, para a preservação desses acervos. Então, o Planor tem sido o elo de ligação entre essas instituições e aproveitando realmente para conscientizar eles quando nós realizamos o parecer técnico, que é um documento que nós
encaminhamos para as instituições, nós sempre colocamos o histórico daquela instituição, daquele acervo, né? Nós pesquisamos isso para que eles tenham consciência da riqueza que eles têm em mãos, né? E que aquilo ali não é só daquele estado, aquilo é patrimônio nacional e que ele tem a necessidade de preservação, sim. E ainda bem que a gente tem conseguido conscientizar alguns estados, alguns municípios em relação a isso. Mas é um trabalho de formiguinha, como eu disse, né? Nem sempre nós conseguimos atender a todos a tempo e a hora, mas todos que nos procuram são atendidos, sim. A gente sempre adequa a nossa agenda para isso. Eu vou te passar as perguntas que foram feitas aqui, então eu tenho aqui, por enquanto, 3 perguntas, né? Depois eu tenho mais uma pergunta também para fazer, mas uma pergunta da professora Angélica Miranda. Então, sobre o tema que você abordou, gostaria de saber sua opinião, se é bem abordado nos cursos de biblioteconomia. Eu acho que biblioteconomia aborda a questão do patrimônio, né? É focado na questão do patrimônio, como um todo, né? Como a questão do bem cultural. Mas eu não sei se há tempo, né? Os cursos, se eles têm uma grade que possa ampliar essa discussão às minúcias. Realmente eu não conheço. Mas as parcerias também que nós fazemos com universidades, muitas vezes somos convidados a visitar o acervo raro e dar alguma palestra em relação a isso. Então, eu acho que essa parceria, ela já é alguma coisa, é importante. Não que aconteça com certa frequência, mas eu acho que abre discussão. Eu acho que também esses eventos que acontecem, não só o Planor, várias instituições realizam, outras universidades, instituições públicas, privadas, realizam também eventos em relação ao acervo raro de memória. E muitos alunos participam disso. E professores também. Então, é uma forma também de integrar essas informações e abrir discussões. Agora, realmente, dentro do âmbito da universidade, eu não acredito que a grade tenha essa amplitude. Também não estou aqui para discutir essa questão, né, das universidades, do que a universidade pode oferecer. Eu acho que já oferece muito, para ser franca. Uma próxima pergunta é da Alissa. Existem coleções particulares no Planor ou são apenas as bibliotecas públicas que podem fazer parte? Não, privadas também. Nós temos até o caso que eu contei do acervo que foi vendido em leilão, era uma instituição privada. Não, públicas e privadas. Tá, ok. Não particulares assim, que pertencem a uma pessoa, não. Sim. Uma outra pergunta aqui na sequência da Alissa também. Acredito que disponibilizar cursos online facilitaria muito e daria visibilidade para os profissionais se atentarem a essas questões patrimoniais. Concordo. Por isso eu coloquei lá como um dos objetivos do Planor a ampliação dessa capacitação à distância, porque nós nunca fizemos. Temos que aprender como, se a Biblioteca Nacional tem como oferecer recursos para que a gente possa desenvolver isso, buscar nossos parceiros para que eles possam conosco montar essa plataforma. Eu já fiz até alguns cursos em relação a isso, essa produção de conteúdo digital, porque eu quero entender para poder trabalhar junto com os nossos parceiros. Realmente não tem, é um caminho sem volta, e eu acho que nós iremos conseguir atingir um público que não consegue vir ao Rio de Janeiro participar dos eventos, que é uma coisa que sempre me incomodou muito, das pessoas não conseguirem vir. Então, de nós irmos até elas. Que bom. Aqui também um comentário da Gladys Ferreira. A Gladys é bibliotecária do Porto, aqui do Rio Grande, né, da Biblioteca do Porto. Fiz parte 2 vezes de eventos realizados pelo Planor e que enriqueceram meu conhecimento para trabalhar com acervo raro.
a Biblioteca do Porto foi convidada para participar do catálogo e, no momento, estamos organizando o nosso acervo de manuscritos, que se trata de obra rara técnica científica. Assim que organizada, entraremos em contato. Ela manda um abraço e agradece. Ah, feliz! Ah, muito feliz, estou esperando. Não, já ouvi falar dessa biblioteca, já participou realmente de eventos do Planorte, tivemos a oportunidade de conversarmos e estamos aguardando o acervo e qualquer necessidade, qualquer problema, e pode procurar. Eu queria te fazer uma pergunta, Rosângela, é mais técnica, assim mesmo. Eu lembro da época em que se fazia a exportação de registros para o catálogo, e era tão complicado de fazer. Eu lembro, assim, de na época fazer. Agora tu mostrasse um novo visual do catálogo que me parece estar bem mais acessível. Essa exportação, sim, ela vai poder ser feita em lote também? Vários registros? Sim. Sim. É uma das propostas, né, que a gente consiga migrar os registros na totalidade das instituições, em XML, ou existem outros formatos também, né, de transporte de dados, e depois eu até posso buscar para te passar isso, Márcia. E tem sim, não vai precisar inserir um a um, não. Agora, quem já tem dentro de uma base bibliográfica, né? O bom é que esteja dentro de uma base bibliográfica, para que a gente possa fazer a importação. Ah, que bom, é mais uma facilidade, né? Porque isso eu lembro que era uma coisa complicada de fazer, precisava do auxílio técnico do pessoal da área de informática, às vezes, para conseguir fazer a compressão do arquivo para enviar, então era uma coisinha mais complicadinha, assim. O bom é que a BN Digital vai dar todo o suporte para a instituição nesse sentido. Ah, que bom. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir a sua câmera e, de repente, falar mesmo, né? Sem precisar digitar aqui no chat. Claro. Oi, boa tarde, Rosângela. Boa tarde. Eu sou a... Oi, falhou. Alissa? Eu não estou ouvindo. Falhou. Eu não estou ouvindo. Desculpa, falhou. Caiu minha conexão. Eu gostaria de saber sobre a terminologia própria da área que vocês estão realizando, se tem alguma previsão, mais ou menos eu vi que vocês estão fazendo a edição, se tem alguma previsão assim para sair esse vocabulário controlado que vocês estão construindo. O glossário, né? O glossário ilustrado. Sim. É isso. Na verdade, ele já está praticamente finalizado. O que falta é uma revisão junto com a nossa coordenadora, porque já passaram por todas as áreas da Biblioteca Nacional, porque ele não contempla só o livro raro, ele contempla a terminologia de mapa, de música, de arquivo musical, de manuscritos, de iconografia, bastante de iconografia, inclusive, agilizar isso, né? Era para sair esse ano até novembro, só que nós, por conta dessa pandemia, não conseguimos. E aí vai ficar para o ano que vem, né? Eu espero que até novembro, quando é o ENAR, que a gente consiga já estar, porque a questão da publicação é uma coisa muito lenta na Biblioteca Nacional. E vai ser uma publicação, a gente faz questão que seja institucional, que seja pela Biblioteca Nacional. Então, depois de toda essa revisão, que não falta muita coisa, nós passaríamos esse projeto para a nossa editoração, para que eles façam todo o layout da publicação e mandem para publicar, para imprimir e tal, e é que a gente possa disponibilizar isso para
para vocês o mais rápido possível, que também para nós é muito importante. Sim, tu saberia me dizer se vai ser só no formato físico ou vai estar disponível no formato online também? Para, no caso, se nosso grupo de pesquisa está desenvolvendo um projeto sobre marca de conveniência. A princípio. E esse glossário seria útil no caso do nosso grupo de pesquisa. Então, ele estaria, por exemplo, disponível online para que a gente possa fazer um link no caso do nosso site para o site da ABN direto para o glossário? A proposta da equipe de editoração é que ele seja só formato impresso. No momento, ele não seria digital. E, inclusive, a gente não acredita que ele seja uma única edição. A gente acredita que essa edição seja ampliada. Porque, como você disse, você está nesse projeto aí que, com certeza, vocês estão descobrindo uma infinidade de terminologias, né, de características que vocês encontram dentro do livro, né, as características extrínsecas do livro, e eu acho que esse glossário ele vai precisar de uma ampliação, mas como a gente não quer ficar trabalhando nisso ad eterno, até porque nós estamos há muitos anos nesse glossário, nós pretendemos fechar no formato que está e pedir a publicação, mas a princípio essa edição ficará em formato impresso apenas. Sim, obrigado, Rosângela. Tem uma pergunta aqui que é do Marcelo. Mas qualquer novidade a gente vai divulgar. Muito obrigada. Nada. Uma pergunta do Marcelo Calheiros. Ele pergunta assim, como acessar Ex Libris na coleção de obras raras da Fundação Biblioteca Nacional? Tchau. Se encontra na na seção de iconografia da Biblioteca Nacional. Existem ex-libris, né, colados nos livros, né, que você, se consultar o acervo de obras raras, colocar na base bibliográfica ex-libris, vão aparecer as obras que têm ex-libris, porque essa informação consta nas notas bibliográficas, mas existem coleções de ex-libris como suporte, que se encontram na seção de iconografia da Biblioteca Nacional. Lá você pode consultar. Alguém mais tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa ou fazer algum comentário? A Marilyn. De nada, Marcelo. Marilyn perguntou aqui se os ex-libris estão catalogados. Não, não. Nós temos coleções lá de ex-libris, nem todos estão catalogados, não. Tem uma parte sim, mas a maioria não estão catalogados. Então, o acesso realmente é através do contato com os funcionários da divisão, da seção, né, de iconografia. Não estão catalogados, não. Certo. Marcelo Calheiros quer fazer mais uma pergunta? Fica à vontade. Eu vou abrir no... Estão me ouvindo aí? Sim. Eu queria saber só mais uma pergunta, assim, ó, que me disseram que a coleção do Barão do Rio Branco estaria na biblioteca, isso procede? Barão do Rio Branco, eu acho que pode ter alguma coisa lá. Eu não sei se a coleção inteira do Barão, não, mas que tem acervo, sim. Mas eu não sei se é a coleção inteira. Não posso te afirmar isso com propriedade agora. Rosângela, tu saberia me dizer há quanto tempo a ABN faz a inserção nas notas sobre os ex-libris encontrados nos livros?
Olha, eu acredito que desde o projeto que teve, projeto 2001, se eu não me engano, havia essa informação, porque foi um projeto que as pessoas, como um inventário. Então, a partir disso, foram tiradas algumas informações que anteriormente não estavam inseridas na base. Então, a partir desse projeto, foi feita uma análise bibliográfica, né, bibliológica dessas publicações, e algumas informações, inclusive a presença de ex-libris, foram inseridas na base bibliográfica. E saberia dizer se nas notas eles inserem só os ex-libris ou também... Mas você pode encontrar, você colocando lá na pesquisa ex-libris... acho que está dando uma... se eles colocam, além dos ex-libris, outros tipos de marca de proveniência nas notas. Sim, colocam carimbo, colocam até nota de raridade, importância, colocam sim. Colocam outras informações. Muito obrigada. Eu sei porque eu sou uma das pesquisadoras da base de obras raras. Nada. Mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando. O pessoal está agradecendo, então gostaria de agradecer também mais uma vez a Rosângela por ter nos brindado com essa apresentação hoje à tarde, né? Não foi à toa a escolha da tua apresentação como abertura para essa sequência de palestras, então, que a gente pretende fazer sobre o patrimônio bibliográfico, né? Justamente pela importância que tem o catálogo do patrimônio bibliográfico nacional, né? Como principal fonte de pesquisa aqui que a gente tem de acervo raro no Brasil. Então, agradeço aos participantes também por terem nos prestigiado, e a gente vai encerrando, então, o convite fica aberto para a próxima semana, né? Nós vamos ter, agora não lembro exatamente, são 5 ou 6 palestras, nós temos agendadas na sequência aqui, então, a gente vai divulgando na página do curso, ok? Muito obrigada a todos. Eu gostaria também de agradecer o convite, que me fez muito honrada, né, ainda mais em abrir esse ciclo de palestras. É extremamente importante essa discussão. Agradecer a presença de todos e as perguntas e a interação. E, mais uma vez, me colocar à disposição, junto com a equipe do Planor, para qualquer informação adicional que não tenha sido respondida ou tenha ficado alguma dúvida durante essa apresentação, não só quanto ao CPBN, como qualquer outra atividade que o Planor desempenhe. Certo, então, muito obrigada, pessoal. A gente pode já tem algumas pessoas que estão saindo, podem ir fechando a sala, a gente vai encerrando, então, muito obrigada, aguardem a sequência da programação aí, estão todos convidados. Ok, obrigada, Rosângela, mais uma vez. Até mais.